O vídeo que será exibido a seguir é apenas uma tentativa amadora de propagar informações quanto à competição Mister Olímpia. Não há intenção de ofender, criticar ou nada do tipo aos docentes e possivelmente discentes que usufruirão deste conteúdo. Deixando isso claro, espero que goste, que seja útil, pelo menos a título de curiosidade, àqueles que assistirão o vídeo. Bem, você já deve ter escutado alguma vez em sua vida algo sobre o grandioso Mister Olímpia, uma competição onde um bando de mesomórficos marombados que utilizam de esteroides anabolizantes se reúnem em um só palco para provar o quão avançada está a vigorexia em seu cérebro. Brincadeiras à parte, me desafiei a abordar o Mister Olímpia como competição, no caso, o que é, a sua história, os vencedores e algumas informações adicionais no curto prazo de 3 a 4 minutos. Então vou parar de enrolar e começar direto pelo conceito da competição. É uma competição internacional de bodybuilding, que reúne os maiores fisiculturistas do mundo, com o objetivo de propagar o fisiculturismo em escala global. Tem como métrica base o limite do corpo. Para isso, não é necessário ser só gigantesco ou super marombado. Na realidade, avaliam-se 3 critérios e tira-se uma média dentre eles. Primeiramente, volume, propriamente falando em si, o tamanho dos músculos. Segundo, definição. É basicamente o mínimo de percentual de gordura por base de massa muscular. E terceiro, o desenho corporal esteticamente harmonioso. A harmonização total da estrutura corpórea, ou seja, não adianta possuir braços grandes e pernas finas ou ombros largos e costas pequenas, é necessário que haja uma harmonização completa da estrutura corporal. É o produto desses 3 fatores que determinam o vencedor. É realmente como se fosse uma oitava arte, a real lapidação e esculturação do corpo. Mas para não me prolongar mais nesse tema, afinal o tempo é curto, passo para a história da competição. Em 1963, esse cara que você está vendo aí na tela, chamado Joe Weider, teve a ideia de reunir os maiores atletas de fisiculturismo do mundo em uma só competição, para que o vencedor entre eles fosse ressaltado, assim propagando e mantendo viva a chama do bodybuilding no mundo. Porém, isso veio tornar-se realidade apenas em 1965, 2 anos depois de sua primeira idealização. Após ser moldado, polido e muito bem preparado, veio ao mundo a primeira edição daquilo que se tornaria o ícone das competições de fisiculturismo dali em diante. Aconteceu em 18 de setembro de 1965, na Academia de Música do Brooklyn, em Nova York. E em sua primeira edição já foi capaz de lotar um dos maiores locais de eventos dos Estados Unidos. Estavam todos ansiosos para ver o baixinho Larry Scott, que de baixinho para os padrões brasileiros não tem nada, que havia sido campeão nacional dos Estados Unidos naquele mesmo ano. E a partir desse ano, ocorreram outras 56 edições da competição, inclusive agora em 2020, mesmo com a pandemia, na qual o vencedor é o que você vê na tela, chamado Mamdouh El-Zibai, que é conhecido como Big Ramy, é um egípcio que foi o primeiro representante nativamente africano a ganhar a competição. Para finalizar, selecionei uma pequena lista de informações adicionais quanto à competição. Você deve ter se perguntado, então, como um atleta faz para participar do Mister Olímpia? Na verdade, são 4 maneiras possíveis que um atleta pode competir lá. Primeira, ser top 5 do Mister Olímpia do ano anterior. Segunda, ser top 5 em qualquer categoria da competição The New York Pro. Terceira, ser top 1 na categoria que o atleta competirá em campeonatos regionais que são licenciados pela IFBB, International Federation of Bodybuilding and Fitness. Quarta e última, ser convocado pelo organizador do evento, afinal, ele é o organizador. Todos os dados que apresentei até agora referem-se ao overall, que é basicamente um ranking geral da competição. Agora eu vou mostrar as categorias eminentes que sobraram. Classic Physique é a avaliação do corpo seguindo padrões clássicos, buscando uma definição e uma boa relação peso-estatura, levando muito em conta a harmonização corporal. Men's Physique é o julgamento que destina-se àqueles que buscam um corpo menos volumoso, porém atlético, estética e visualmente agradável. Men's 212 é a competição dos atletas de peso igual ou maior a 212 libras, aproximadamente 96 quilos, na qual se concentram os bodybuilders que de fato são parrudos. Em suma, como nas outras categorias, buscam um grande volume e um baixo teor de gordura. Porém, nessa categoria, a harmonização é totalmente deixada de lado. Como pode-se ver na imagem, o alemão Markus Rühl pesando incríveis 152 quilos. Estourando o limite do tempo, com as referências que podem ser vistas na tela, quem vos falou foi Reinaldo Zimmervent, da turma Info 12.